Olá você que nos acompanha no rádio, na TV, no Portal Correio. Nós estamos em Brasília e hoje sendo recebidos aqui no Ministério do Turismo pelo ministro Gilson Machado. Ministro, é um prazer ser recebido pelo senhor que vem fazendo um trabalho importante na parte do turismo. Uma satisfação falar para a Paraíba inteira. Muito obrigado pela oportunidade de me dirigir aos telespectadores paraibanos. Quero parabenizar a todos, quero agradecer a todos pela audiência e quero agradecer também ao Sistema Correio, que é fundamental hoje uma rede de comunicação tão sólida, que serve de exemplo para muitos jornalistas que estão se formando hoje, porque eu acompanho o Sistema Correio não é de hoje. Eu acompanho o Sistema Correio desde a época que eu lancei a banda Brucelose, em 1993. Já toquei muito em eventos promovidos pelo Sistema Correio e também eu acompanho o jornalismo do Sistema Correio, porque o mantra do jornalismo é sua excelência é o fato, e isso o Sistema Correio tem feito com primazia. Muito obrigado. Em nome de toda a nossa equipe, a gente fica feliz com esse reconhecimento. Hoje nós conversamos com o presidente Bolsonaro e ele falava com muito entusiasmo de ações do Ministério do Turismo, inclusive citando que o Ministério tem feito inclusive obras de infraestrutura. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esse trabalho do seu Ministério. Bem, nós temos hoje em torno de 3.200 obras espalhadas pelo Brasil, pelo continente Brasil. Obras que estavam, na sua grande maioria, paradas, que eram monumentos ao descaso. E nós não temos, Vitor, a vaidade da paternidade da obra. Nós temos o compromisso com a gestão, o compromisso com a entrega, com o dinheiro do meu dinheiro, o teu, da senhora que está me assistindo aí, do pagador de imposto. Porque uma obra parada, ela gera depreciação para o cofre público, ela gera a manutenção e a vigilância dessa obra. Então, a partir do momento que a gente entrega uma obra, por exemplo, um centro de convenções, uma orla, um pórtico, um monumento histórico recuperado através do IFAM, a gente está devolvendo à sociedade, entregando à sociedade um equipamento turístico perene, que vai ser usado por todos e agregar valor não só na sua construção e na sua formatação, mas também no seu uso depois da sua inauguração e da sua entrega. Então a gente tem feito isso com muita primazia, dia após dia. Temos também lutado muito pelo crédito para o setor de hotelaria, de eventos, que sofreu muito com a pandemia através do Pronamp, através do Fugetu, que colocamos 5 bilhões à disposição, e para o Nordeste nós colocamos 500 milhões de reais, através do Banco do Nordeste, e 1,2 bilhão através da Caixa Econômica Federal. Então é isso, a gente tem feito tudo o que pode ser feito para a retomada do turismo, que a gente já está acompanhando. Inclusive na Paraíba agora tem um hotel grande lá sendo construído, com mais de 1.000 leitos. O Polo Cabo Branco. O Polo Cabo Branco. Isso daí, no Brasil hoje nós temos 147 novos hotéis em construção, de grande porte, mais de 6 bilhões de reais de investimentos. Isso é uma prova de que o mercado, de que o investidor internacional, o investidor nacional está confiante na retomada do turismo no Brasil. A gente estava acompanhando aqui no Ministério uma campanha do Ministério Invista no Brasil, um esforço do governo brasileiro para atrair investidores e fazer a indústria do turismo retomar nesse momento de pós-pandemia. O senhor, em uma recente entrevista, falava que o turista brasileiro, aquele que estava indo para o exterior, decidiu agora ficar no Brasil. É uma oportunidade, ministro? Olha, nós estamos até lançando uma campanha agora, em redes sociais, Valorize o Brasil, onde a gente bota uma foto do Brasil e uma foto de outro país. Por exemplo, a Catarata do Niágara, a gente bota a Foz do Iguaçu, o Pantanal do Mato Grosso, a gente bota uma foto da África, enfim, uma catedral na França, a gente bota uma catedral do Rio Grande do Sul, uma vinícola no Napa Valley, nos Estados Unidos, a gente bota uma vinícola no Rio Grande do Sul, para a gente ver a miscelânea, o caleidoscópio de opções que o Brasil tem. E promover o turismo no Brasil, como você bem falou da campanha, para o brasileiro viajar aqui dentro. Porque a gente está num período de pandemia, o final da pandemia, mas o turismo internacional tem uma barreira muito grande ainda, que, ao meu ver, só vai ser transponível quando a gente tiver 100% seguro no tocante à Covid, o que é o exame de PCR. Você vê uma família tradicional, o pai, a mãe, 3 filhos e uma sogra.
vai viajar para os Estados Unidos. Consegue passaporte, visto tudinho, fez todo, comprou, fez para sair do Brasil. Um exame de PCR para cada um, $400, R$400 cada exame. Quando chega nos Estados Unidos, outro exame de PCR, mais 400. E para voltar para o Brasil, mais um exame de PCR depois de 15 dias. Então, só o exame de PCR foi praticamente o preço da passagem de cada um. Sim. Aí chega no, vamos dizer, o cara é rico, para ele o preço do exame PCR é pouco, um exemplo. Chega no último dia, ele vai fazer, apesar de ele estar totalmente assintomático, de ele estar vacinado, ele vai fazer o exame de PCR para voltar, dar positivo, feito deu com o nosso amigo paraibano, Marcelo Queiroga, vacinado, assintomático, foi fazer o exame, PCR positivo. Passou 15 dias nos Estados Unidos. O cara que vai fazer isso, ele não vai correr o risco de viajar, podendo ter que passar 15 dias com sua agenda fechada no Brasil na volta. Perfeito. Né? Ou então pagando em dólar, em euro. Então, até enquanto não resolver esse negócio da pandemia, o turismo internacional brasileiro, o turismo interno brasileiro, vai ser abastecido com 11 milhões de turistas brasileiros que iam para o exterior, né? Mais do que um Portugal inteiro, que tem 10 milhões de habitantes, mais do que uma Suíça inteira, que tem 9 milhões de habitantes. Esse pessoal deixava 19 bilhões de dólares lá fora, e isso está crescendo muito a economia do turismo interno, do turismo doméstico. Você vê hubs como o Recife, por exemplo, né, que é um hub hoje, você vê da Azul Linhas Aéreas. O aeroporto de Recife está com 150% do fluxo do período pré-pandemia. A gente já vê as companhias aéreas recuperadas em torno de quase 90% do fluxo aéreo doméstico. O voo internacional vai demorar mais tempo por conta dos protocolos sanitários de cada país. Mas o turismo interno, graças a Deus, o Brasil tem um turismo interno muito forte, que nós temos o dever, como ministério, o trade também, de fazer sua parte, os órgãos ambientais de preservação, porque o turismo hoje, o mundo hoje busca um turismo sustentável. A gente vê que o turismo evoluiu muito e a gente tem o dever de fidelizar, perenizar o turista brasileiro que ia para o exterior e que ele viaje mais dentro do Brasil e tenha orgulho do seu país. E nós estamos vendo isso, por exemplo, há 10 anos atrás você não tinha a quantidade de pousadas de charme que você tem multiplicadas pelo Nordeste brasileiro. Né? Você não tem os barcos hotéis que você tem hoje no Amazonas, em Alta do Chão, no Pará, que você tem no Pantanal Mato Grossense. Hoje você tem pousadas de charme também em Mato Grosso do Sul, lá em Bonito, por exemplo, aquela região que é belíssima, onde você vê o peixe voar. Né? E a gente vê cada vez mais os vinhos brasileiros sendo destaque a nível mundial quando são feitas degustações às cegas, né? Principalmente o espumante brasileiro, o vinho branco brasileiro, da Serra Catarinense, da Serra Gaúcha, o Pinot Noir de lá. A gente vê as coisas realmente começando a estruturar o turismo interno brasileiro com um turismo de altíssima qualidade. E também tem um turismo dos resorts aqui no Brasil, que é um turismo, como a gente diz, um pouco mais popular, que a gente está acomodando todo mundo. Estamos também trabalhando no turismo náutico, destravando vários gargalos. Por exemplo, liberamos agora a importação de navegações à vela. Por quê? Porque o Brasil ele não tem uma indústria à vela que dê vazão à necessidade que o Brasil tem de 8.500 quilômetros de costa. E um barco ele gera no mínimo 2 empregos. Você vê, a Europa tem 7 milhões de barcos, o Brasil tem 300 mil. A quantidade que a gente pode ter aqui de barco, entendeu? Outra coisa importante, rampas de acesso público. Quais são as cidades que têm rampas públicas de acesso no Brasil? Quase nenhuma. O Ministério está incentivando isso? Incentivando isso daí, as prefeituras, com projetos, inclusive, nós agora zeramos o imposto de embarcações à vela. Né? O Brasil campeão mundial, medalha olímpica de vela, com a família Grael, por exemplo, e a gente vê barcos obsoletos ainda. Imagina a gente com os barcos agora de alta tecnologia, que serão importados a custo zero de importação. Perfeito. Então a gente vê aqui a coisa, o turismo náutico no Brasil vai explodir, gerará muitos empregos, e sem falar o seguinte, um barco, em 5 anos ele se transforma em outro barco. Porque o que o cara gasta durante 5 anos é o valor de outro barco, e ele gasta no país, com emprego, com manutenção, com eletrônicos, com motor, com vela, com tudo. Então a gente vê a oportunidade que a gente conseguiu abrir agora, e a gente está fomentando também o setor de cruzeiros no Brasil. Sim. Nenhum país do mundo tem a vocação para cruzeiros marítimos que o Brasil tem. Primeiro, nós não temos furacão, maremoto, terremoto, desastres naturais. Eu estava em Fort Lauderdale em 2019, em agosto, e tinham 6 navios de cruzeiro com quase 30 mil cruzeiristas
esperando no hotel que passasse um furacão para ir no Caribe. Parado. Parado No e Brasil gastando. não tem isso. Não tem isso. Inclusive, eu lancei agora um desafio ao presidente da CLIA, que é a Associação dos Cruzeiros Marítimos, né? Começamos agora a temporada, um sucesso praticamente quase toda vendida já, a temporada em 3 horas. Nós agora, eu lancei um desafio para acabar esse negócio de temporada de cruzeiro. Que temporada, rapaz? Parece que só tem no verão. O Brasil tem verão o ano todo no Nordeste. O que é que impede ter 5, 6, 10, 12 navios, né, direto, perenemente, fazendo Fortaleza, Natal, João Pessoa, Fernando de Noronha, Recife, Porto de Galinha, Maragogi, Maceió? Tem atrativo, tem público para isso. O Brasil tem sim a capacidade de ser perene nessa atividade de cruzeiros marítimos. Esses navios que estão chegando agora vão deixar na nossa economia em torno de 2,5 bilhões de reais e vão empregar 35 mil brasileiros. Mas num curto período de tempo, né? Depois eles vão embora. Depois vão embora. Ministro, deixa eu aproveitar a nossa conversa. Vamos trazer um pouquinho lá para Recife, para João Pessoa, está mais próximo. Nós temos festa de carnaval, festa de São João. No que compete ao Ministério, no apoio para as prefeituras, para os governos, o Ministério está pronto para fazer esse apoio? Olha, primeiro, eu preciso, no tocante ao carnaval, que os prefeitos e os governadores tomem a decisão, junto com o STF, que foi quem demandou o poder deles decidirem, né? Porque a gente está vendo o seguinte, tem prefeito, tem governador que está fechando igreja. O presidente disse exatamente isso hoje. Está fechando igreja. Então, eu espero que eles tomem a decisão, não é? Nós estamos aqui para apoiar no que for preciso. Né? Temos o São João também, eu sou músico, sou sanfoneiro, tenho uma banda de forró. Né? Eu nunca passei 2 anos seguidos, dia 23 de junho, num apartamento em Brasília. A coisa mais deprimente que existe é você, numa noite de São João, ficar no apartamento dentro de Brasília. Né? E o presidente disse, Gilson, o que for necessário, eu quero que em 2022 o São João do Nordeste vai valer por 2. Então pode contar com o apoio do Ministério do Turismo. Vai ser dobrado, feito tapioca. Feito tapioca, entendeu? Porque a economia criativa, o São João, quando a gente deixa de fazer o São João, é 1,5 bilhão de reais que o Nordeste deixa de inserir na economia. Sim. Né? Então a gente vê o tamanho da economia do São João nos polos juninos como Campina Grande, Caruaru, como Mossoró, como Amargosa na Bahia, Cruz das Almas, enfim, que se multiplicam no país todo. Então a gente trabalha para que a coisa dê certo. Se Ministério do presidente Bolsonaro, vai ter São João dobrado. Apoio para fazer o São João. Com certeza. Mas depende dos prefeitos e dos governadores. Dos prefeitos, a bola está com eles. O senhor tem dito que tem muita gente por aí torcendo contra o Brasil. O presidente Bolsonaro também reforça exatamente esse conceito. Por que tem tanta gente que olha para o governo do presidente Bolsonaro de forma desconfiada, sempre colocando gosto ruim, ministro? Olha, eu acho que isso é falta de patriotismo. A mesma coisa é o cara que vai entrar num avião e ficar torcendo para o piloto errar e o avião cair. Nós estamos no mesmo barco. Quando um cara fala mal do Brasil lá fora, ele está lascando a dona Mariazinha que vende caranguejo lá em João Pessoa. Lá em Cabedelo, vai estar lascando o cara que vende agulha frita lá. Então, falar mal do Brasil lá fora, principalmente com presidentes com países que têm a tradição de denegrir a imagem do Brasil. Né? Eu vou mostrar um exemplo aqui, eu quero até pedir a autorização a sua aqui, que eu quero mostrar isso aqui. Por exemplo, vamos lá, o presidente francês, Emmanuel Macron. Sim. Esse cara postou em 2019... Tem como mostrar aqui? Está aqui. Vou mostrar aqui. Esse cara botou um Twitter, está aqui dizendo, Our house is burning, chamando o Brasil, a Amazônia brasileira, de nossa casa. Sim. Eu queria que ele fosse chamar a Califórnia de Our house. A Califórnia queima todo ano. Ele dê graças a Deus que ele fala francês. Porque foi o americano e o brasileiro junto que venceram a guerra e livraram a França da mão dos alemães. Dei graças a Deus que ele fala francês. Porque se fosse os alemães, ele está falando alemão hoje. Está aqui. Outra coisa, ele botou aqui uma foto, como sendo atual em 2019, de um fotógrafo que morreu em 2003. Ele criou uma fake news de repercussão mundial. Depois disso aqui, o Lauren McIntyre, bota aqui, morreu em 2003 o cara. Está aqui. Depois disso, Madonna, Cristiano Ronaldo, Leonardo DiCaprio, todo mundo começou a replicar a foto do Iluminado.
Porque o Brasil não cuida da Amazônia. Não, porque o Brasil polui muito. Aí eu tive a oportunidade de defender o Brasil na reunião do ministro do G20. Agora é recente. Recente. Eu disse, olha, nós aqui, nós do G20, nós somos responsáveis por 20%, por 80% do dinheiro do mundo. Sim. Do PIB mundial. E nós produzimos 78% dos gases de efeito estufa. Todos os países aqui do G20 somados dá 78%. Os senhores sabem quantos por cento desses 78% o meu país produz? Um olhou para o outro assim, eu digo, está aqui, ó. Satélite. Satélite. 2,9%. Um olhou para o outro, baixou silêncio, dava vergonha alheia. Depois eu perguntei à ministra da França, que tinha acabado de responsabilizar o Brasil pelos desastres naturais do mundo, dizendo que o Brasil não estava cuidando da Amazônia. Eu disse, a senhora sabe quantos por cento do meu país é igual a quando Jesus Cristo veio à Terra? A senhora sabe quantos por cento do seu país é igual a quando Jesus Cristo veio à Terra? Eu disse, o seu país é menos de 5%. Está aqui, imagem de satélite. O meu país é 66% igual. 66%. Igual a quando Jesus Cristo veio à Terra. A Amazônia brasileira, do qual tinha estado 5 dias antes em Balsas, que é a região pré-amazônica, a Amazônia Legal, no Maranhão, está 84% igual a quando Jesus Cristo veio à Terra. Nós temos o Rio Amazonas, né, que a parte brasileira e a parte dos outros países da América do Sul que ele percorre, tem 6 mil quilômetros de preservação no seu entorno, de floresta intocada. E você sabia, Vitor, que embaixo do Rio Amazonas tem outro rio? A 2 quilômetros tem o Rio Hansa, que é um rio que ele não tem a velocidade do fluxo da água do Amazonas, mas ele é o fluxo da velocidade do Amazonas é 5 metros por segundo. E o fluxo desse aí é 518 metros por ano que ele percorre. Mas ele é um rio que está lá com um volume de água doce perene incrível. Quem tiver curiosidade, dê um Google e bote o segundo rio na Amazônia, o Rio Hansa, H-A-M-Z-A. É uma coisa incrível. E pouca gente difunde isso, bicho. Parece que... E outra coisa, você viu quando eu falei isso, eu ainda disse, mas fui mais além. Eu disse, olha, o meu país é responsável por 1 de cada 5 pratos que nós comemos aqui do G20, que os nossos países comem. Os senhores sabem quantos por cento do Brasil usa na sua agricultura para fazer essa alimentação do mundo? 7%. Dava vergonha alheia. Eu perguntei, algum de vocês aqui já foi no Brasil para saber se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo? Todo mundo calado. Eu disse, dê a chance a você mesmo para descobrir a verdade. Vá ao Brasil. Se eu estiver mentindo, I give your money back. Eu devolvo o seu dinheiro. Se eu tivesse falado um absurdo, de noite tinha saído em todos os jornais do Brasil, na grande mídia. O ministro do Turismo do Brasil... Passa um agafe, não sei o quê. Apresentou uma fake news. Uma fake news. Meu amigo, ó, caladinho. Né? Só tu vendo. Aí vai. Tá para nós. Gente daqui do Brasil. Lamber bota de europeu, meu amigo. E fala mal do país lá fora. Bicho, nordestino que é nordestino, ele tem orgulho do país dele, velho. Ele não faz esse tipo de safadeza, não. Nordestino que é nordestino, luta pelo seu país e sabe que o Brasil é preservado. Esse é o ministro Gilson Machado do Turismo, que está recebendo a equipe da TV Correio, da Rádio Correio, do Portal Correio aqui no Ministério. Abriu as portas do Ministério e gentilmente nos recebeu. Ministro, para concluir, o senhor tem agenda corrida política. O senhor pretende entrar na política? Vai disputar lá em Pernambuco? Veja bem, hoje eu estou ministro do Turismo. Eu seria leviano de fazer do meu cargo um trampolim político. Agora, eu sou uma pessoa de missão do presidente Bolsonaro. Para o que ele determinar, eu vou. E estou pronto para tudo, preparado para tudo. Agora, eu só consigo me legitimar para alguma coisa com trabalho. O pessoal conhecendo o meu trabalho. Hoje, se você colocar as enquetes dos blogs políticos de Pernambuco, é de Malira, Magno Martins, Elielso, Pernambuco Notícia, Pernambuco em Pauta, enfim, todos os blogs. Quando tem uma enquete, sem eu nunca ter me lançado nada, sem eu nunca ter queimado nenhuma largada, meu nome aparece na frente, despontando em todas as enquetes. Eu agradeço muito isso daí,
porque isso é uma forma que o pessoal está reconhecendo o meu trabalho. Agora, a decisão, se eu serei candidato ou não, é do presidente Bolsonaro, porque ele é que tem a estratégia política dele. A eleição mais importante é a dele, porque a gente precisa continuar, a gente precisa resgatar esse país, o país que o nordestino está vendo, sim. O nordestino está vendo a transposição de São Francisco, que se viu em outros governos de caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sendo entregue, bicho, sendo concluído, chegando no Ceará. Tu acreditava que o Rio São Francisco ia chegar no Ceará? Eu sou filho de Monteiro, ministro. Pronto, chegou em Monteiro. Eu bebo água da transposição. Da transposição, pronto. Essa semana o senhor teve lá em São José de Tu sabe quem é meu Piranhas? padrinho do casamento? Ah. Flávio José Marcelino Remígio. Um sanfoneiro, meu amigo, meu irmão, seu conterrâneo. Meu conterrâneo. Ministro, essa máxima de que o futuro do ministro Gilson depende do presidente Bolsonaro, o senhor tem conversado com o ministro Queiroga também? Qual a avaliação que o senhor faz do trabalho dele e se essa máxima também vale para o ministro Queiroga? O ministro Queiroga é o melhor ministro da saúde que esse país já teve dos últimos 50 anos. Foi o ministro que teve o maior sucesso contra a pandemia nas Américas. Nas Américas. Por quê? Porque ele é do ramo, bicho. O ministro Queiroga é um médico de mão cheia. Ele domina a medicina como poucas pessoas. E ele conseguiu dobrar a pandemia no Brasil. Ele conseguiu que a maioria da população se vacinasse, porque tem países, por exemplo, a Alemanha está em crise de novo da Covid, porque a população não quis se vacinar. Nós chegamos a 80% da população Não, mais de adulta, 300 milhões de doses já foram entregues. Né? Eu tenho números aqui, 364 milhões de doses o ministro Queiroga colocou. Então, ele é o melhor ministro da saúde dos últimos 50 anos, e ponto. Tá ele gabaritado. conseguiu vender, ele conseguiu vencer uma pandemia, cara. A gente passou os Estados Unidos em números da Covid, o Brasil entrou no Conselho Executivo da ONU, da agência da ONU que representa o turismo, Organização Mundial do Turismo, OMT. E nós só entramos porque nós conseguimos vencer a pandemia praticamente. Né? Se a gente não tivesse vencido, tivesse com números péssimos de pandemia, a gente não tinha passado nem na porta, quanto mais sentado numa cadeira do Conselho. Queiroga está gabaritado para disputar Para qualquer coisa. Qualquer Queiroga é gabaritado até para ser presidente dos Estados Unidos, se for o caso. Lá na Paraíba disputa o que ele quiser. Na Paraíba, o Queiroga é um cabo de missão também, né? Agora, o presidente vai precisar de gente aqui em Brasília. Sim. Será que todo ministro vai sair para ser candidato? Não, e o time é técnico, O né? time é Não técnico, ministro. entendeu? Então, tecnicamente, o Queiroga está capacitado para qualquer coisa que ele quiser. Ele é um administrador de Monseia, conseguiu equilibrar o Ministério da Saúde, que é o maior ministério, diga-se de passagem, aqui da Esplanada. Maior orçamento, né? Então, bicho, o Queiroga é um trabalhador incansável, eu sei disso, porque eu já rodei muito fim de semana junto com o Queiroga, né, com pauta junto, porque o nosso governo não pratica empurroterapia, o ministro ajuda o outro. A gente rodou Pernambuco todo, na crise do oxigênio em Pernambuco, rodamos quase 700 quilômetros numa van. Não foi numa van, não. Eu queria que fosse numa van. Numa Mitsubishi, cabine dupla. Pra tu ver. Chegamos em Pernambuco no sábado à noite, fomos direto na White Martins, rodamos o interior até 2 horas da manhã, fomos Gravatar, Bezerro, Caruaru, da Coisa de Capibaribe, Garanhuns, enfim. E a gente detectou o que precisava, na realidade, era uma quantidade maior de vacinas. Me pediram 437 mil doses. Nós mandamos na mesma semana 650 mil doses de vacina. E não tinha crise de oxigênio? Não tinha, porque o oxigênio estava regulado. Estava regulado, tudo tranquilo. Mandamos também aqueles condensadores de oxigênio, né, para poder para suprir. Quando a gente saiu de lá, acabou a crise. Então, esse é o Queiroga. Esse é o Queiroga, é o cara que trabalha, por exemplo, eu mesmo vai fazer 8 meses que eu não tenho fim de semana, que eu guardo o fim de semana para as entregas. Nós temos 3.200 obras no Ministério do Turismo. Então é entrega atrás de entrega, entendeu? Então e o ministro Queiroga também, você vê, é um dos ministros que mais trabalha e menos aparece. Porque não adianta o cara ser um ministro panfletário. O Queiroga não é um ministro panfletário. O Queiroga é o cara que diz serviço e de missão. E eu tenho muito orgulho, muita gratidão de fazer parte do time que existe o Queiroga junto de mim nesse time. Ministro Gilson, muito obrigado por sua atenção conosco, deixar o senhor à vontade para abraçar os paraibanos. Em nome da nossa diretoria, o doutor Roberto, que é um entusiasta, inclusive, do Brasil, é um torcedor do Brasil, o senhor deixou uma mensagem de otimismo nesse final de ano para os nossos irmãos paraibanos e, por que não, os nossos irmãos pernambucanos, afinal somos irmãos, né? É verdade, eu vou falar da Paraíba, para mim, eu adoro, eu amo a Paraíba, eu me sinto em casa na Paraíba, eu tenho amigo em Solânia.
em Monteiro, São José dos Cordeiros, em Campina Grande, em Queimadas, enfim, já toquei muito naquele clube de Bahia, o São Paulo de Bahia, entendeu? Então, bicho, eu parei para mim, eu me senti em casa. Muito obrigado, viu, por sua atenção. Obrigado aí, tamo junto aí. Você acompanhou essa entrevista exclusiva da TV Correio, Rádio Correio, Portal Correio, aqui direto de Brasília, no Ministério do Turismo, com o ministro Gilson Machado.